Bom pessoal, conforme vocês estão acompanhando e voltando aos treinos, hoje é um dia especial, porque hoje eu estou voltando aos treinos de TRP. Então vocês vão ver depois no vídeo, vou gravar alguns exercícios que eu farei hoje aqui, vou apresentar para vocês os exercícios que eu vou fazer, mas serão em torno aí de 6 a 8 exercícios, não mais do que isso, multiarticulares preferencialmente, exercícios que envolvem então, portanto, mais de uma articulação, exercícios em maquinários, 2 séries, em torno de 10 a 15 repetições, quilagens não muito elevadas, não fazendo repetição máxima por série. Então vai ser um treino bem tranquilo, mas para colocar o meu corpo a se movimentar mesmo e começar nessas tarefas, nessa execução motora do TRP, induzindo um pouquinho de força, mas muito pouco, como eu disse, sem repetição máxima, longe disso. E o critério maior é a minha lesão. Se sentir alguma dor, alguma sensação desconfortável nessa região, eu vou abortar esse exercício e vou passar para outros. Não vou colocar nenhum exercício específico para a região de quadrado lombar e ilipsoso, como vocês viram lá nos primeiros programas dessa série. Provavelmente esses grupos musculares estão atrelados à lesão dos 2 processos transversos de L3 e L4, que foi a lesão que me tirou dos treinos. Então esses critérios, conversando com o meu traumatologista, foi o que nós encontramos assim, os critérios mais adequados para eu voltar à prática do TRP. Então hoje, como eu disse, um dia especial para voltar e com esses cuidados dentro dessa programação de treino que eu passei para vocês. Então um treino leve para colocar meu corpo em movimento e começar nas especificidades do trabalho do TRP. No mecanismo motor, recuperar uma coordenação motora que talvez não esteja tão bem agora e colocar basicamente a minha musculatura em ação de uma forma bem tranquila. Então esse é o critério maior para eu começar. Obviamente, ao longo dos próximos dias de treino eu pretendo evoluir um pouco mais. Eu tenho daqui umas 2 semanas uma terceira radiografia a ser feita da minha lesão e um encontro com o médico. Provavelmente nesse momento nós vamos ter uma decisão em termos de intensificar o treinamento, que é o que eu vou buscar daqui aproximadamente 2 semanas. Então hoje vocês vão ficar aí com as imagens de alguns exercícios de musculação que eu vou fazer, bem tranquilo, sempre focado na minha lesão, percebendo se não estou sentindo nenhuma dor na região ou um desconforto maior na região. Esse vai ser meu critério básico hoje aqui. E os exercícios que eu selecionei, a maioria vai ser em maquinário e jogando tensão, e quando se joga tensão em elipsoso e quadrado lombar, uma tensão isométrica. Então esses são, ou seriam as orientações básicas para esse primeiro treino de retomada no TRP, no treinamento resistido com peso. Então vamos lá aos exercícios. Bom pessoal, agora aqui eu vou, já que eu apresentei a parte do como eu vou fazer o treinamento, eu vou apresentar os exercícios aqui em vídeos, tá? Eu vou fazer alguns comentários. Então o primeiro exercício que eu executei foi o supino. Vou tirar o áudio aqui. O primeiro exercício que eu executei foi o supino. Vocês podem ver que eu uso o ponto de descanso. 10 kg de cada lado mais uma barra de 10 kg, então 30 kg no total, um peso leve, mas um peso já considerável, pensando no 3 meses aproximadamente que eu fiquei sem treinar, tive uma perda bem significativa de força. Então essa perda bem significativa de força aí fez com que eu realmente, com esse peso, eu tivesse uma sensação de esforço, diria moderado leve, a moderado. Normalmente é um peso leve, mas nas condições atuais que eu me encontro, percebi o treinamento como um treinamento. Lembrando que não executei nenhum exercício repetições máximas, e nos exercícios ainda apliquei em algumas situações pontos de descanso, como é o caso aqui. Tá ok? Um dos exercícios multiarticulares, não fiz todos os exercícios multiarticulares. Obviamente a técnica não está um primor, obviamente pelo tempo parado, pela pausa. Então alguns detalhes técnicos aí, ou vários detalhes técnicos devem ser melhorados. Então esse foi o primeiro exercício, essa foi a primeira execução. Vocês percebem que a quilagem não está elevada. Procurei controlar a barra, perceber também a sensação da minha lesão, se haveria alguma sensação de dor na lesão. Isso foi um critério também que eu tentei observar durante a execução. Sempre um critério forte, né? Para não estar fazendo algum exercício que venha infringir alguma dificuldade na recuperação da lesão, certo? Dificilmente supino causaria também isso, já que não gera tensão nos músculos que são potencialmente lesivos na região. Logo depois do supino fiz a remada, então aqui uma sequência agonista-antagonista. Também procurei aqui perceber se estava ou não sentindo lesão.
Percebo que também estendo bem o cotovelo, deixo o movimento acontecer, procuro aduzir bem as escápulas, procuro fazer o movimento, trabalhar com movimentos mais amplos possível, dentro das condições que eu me encontro assim, com bastante restrições de movimento, considerando as amplitudes de movimento que eu apresentava antes da lesão, antes de parar de treinar. Logicamente, as amplitudes de movimento que eu apresento hoje são amplitudes de movimento mais restritas, são menores do que as amplitudes que eu apresentava anteriormente. Então, uma das ideias no treinamento de hoje foi procurar também fazer essas amplitudes. Então, eu procurei movimentar e perceber esse movimento de abdução e abdução das escápulas, procurei manter a coluna o mais alinhado possível. Obviamente, nem todo momento eu consegui fazer isso, porque aí há uma carência de percepção, de execução, 3 meses sem se fazer exercício algum, isso tem algum peso na hora da retomada. Mas um cuidado extremo na execução, e também, como há uma tensão aí na região lombar, leve é verdade, mas existe uma certa tensão na região lombar, percebam que esse aparelho ele tem uma base de suporte para o peitoral maior, aqui para o tórax, né? Então não está sendo sustentado na lombar, mas alguma tensão ainda se repercute na lombar, embora tenha o apoio para o tórax, né? Poderia ter feito, por exemplo, na polia baixa, e justamente esse é o critério importante. Como aqui tem um apoio, a lombar não é exigida junto com o glúteos, aqui os extensores do quadril, para sustentar o posicionamento vertical do tronco. Se fosse executar, por exemplo, na polia baixa, não teria esse apoio de fixação, de estabilização do tórax, teria que ser sustentada essa posição vertical do tronco, vocês percebem bem agora aqui, com tensões isométricas ou até mesmo dinâmica, dependendo da execução, de quadrado lombar e eretores da coluna, assim como também a manutenção do posicionamento do quadril através do glúteo máximo como um forte extensor do quadril. Então optei pela máquina justamente devido a essas condicionantes. Esse foi o segundo exercício logo após o supino, usando também alguns momentos aí ponto de descanso. Lembrando que o treino não é para ser intenso, a ideia não é essa, nem apresento condições para se fazer um treino intenso atualmente. Aqui o agachamento, optei por fazer um agachamento com amplitudes bem restritas, até porque a partir de um certo ponto de flexão do quadril e joelho eu começo a apresentar a retroversão da pelve, por um encurtamento crônico que eu tenho de glúteo, e eu já comentei isso em outros vídeos do Treino em Foco. Eu não tenho condições de fazer um alongamento muito forte de glúteo máximo com flexões do quadril, porque eu tenho uma lesão também no acetábulo do quadril, eu acabo voltando a sentir essa lesão. Ela fica em stand-by, mas quando eu começo a fazer movimentos muito acentuados de alongamento, essa lesão volta a me atrapalhar bastante, porque volto a sentir dor. Então, procurei fazer uma flexão de joelho e quadril curta, não chega nem aos 90 graus, percebo. Procurei orientar o movimento da melhor forma possível, perceber o movimento, e como aqui existe, durante a pequena inclinação do tronco à frente no agachamento, embora só com o peso corporal, existe uma tensão no quadrado lombar. Então foi a minha preocupação e a minha percepção no momento, executar o movimento e perceber como é que a minha região lombar, principalmente os músculos lombares, sustentavam essa execução. Senti um certo desconforto na região da pancada, um certo nível de dor bastante baixo, mas como eu retratei, bastante baixo, né? Nada assim que eu imagino que seja preocupante. Vamos ver nos próximos treinamentos. Então, monitoramento. Então, após 2 exercícios de membro superior, um exercício para membros inferiores. Após um trabalho para deltoides, e aqui percebam que eu passei da abdução dos 90 graus, então eu usei bastante rotação superior ou rotação lateral das escápulas, e essa era a ideia, fazer um movimento não só para deltoides, que daí deveria restringir mais o movimento, mas como eu estou voltando agora, a ideia é ganhar movimentações, fazer movimentos amplos, ver como se encontram as minhas amplitudes de movimento, e em vários momentos elas estavam restritas, como eu já comentei. E aqui a ideia era movimentar as escápulas sincronicamente, juntamente com o movimento dos deltoides de abdução glenomeral. Esse foi o trabalho, tentando manter um alinhamento vertical da coluna vertebral da melhor forma possível. Em alguns momentos foi difícil, algo que para mim anteriormente era bastante fácil de fazer. Esse controle perceptivo do alinhamento vertical do corpo era extremamente fácil, principalmente com uma quilagem como essa. Uma sensação de esforço como eu tive hoje, que foi moderado baixo. Era muito fácil de fazer, hoje em dia uma certa dificuldade. Senti hoje essa certa dificuldade em executar. Lembrando que foi meu primeiro treino TRP depois da lesão. Então, trabalho para deltoides,
Na sequência, fiz um trabalho de extensão de joelhos, também procurando estabilizar ao máximo o corpo, manter a estabilidade. Realmente senti, mesmo com essa quilagem baixa, uma certa sensação de queimar no quadríceps, muito função aí da queda do pH, trabalho muito localizado, né, na região do quadríceps. Mas percebam bem que não é uma quilagem elevada, essa quilagem não foi feita em repetições máximas, portanto não teve falha concêntrica do movimento, longe disso, não é esse o objetivo. Começar a trabalhar a musculatura, começar a ver as amplitudes de movimento, começar a trabalhar a técnica, e nesse primeiro treino, hoje especificamente, verificar como a região da minha lesão suporta esse treinamento. Houve uma sensação de dor maior ou menor, teve algum exercício que em determinado ponto da angulação houve um pico de dor, alguma fisgada de dor na região. Isso não ocorreu, mas foi o meu monitoramento em relação aos exercícios executados hoje. Também aqui a flexão abdominal, fiquei com um certo receio no primeiro momento de ampliar muito, mas aqui já é a imagem da segunda série, eu executei 2 séries hoje dos exercícios, eu fui angulando aos poucos, e essa é a angulação máxima que eu consigo fazer hoje. De flexão tóraco-lombar da coluna vertebral, tentando fazer um trabalho dinâmico específico aí para reto abdominal, auxiliados pelos oblíquos interno e externo. Obviamente tem algum acionamento de iliopsoas, que não é muito interessante, e até fiquei observando isso durante a execução, se esse acionamento do iliopsoas para manter a pelve em equilíbrio geraria algum grau de tensão na região de L4 e L3, a ponto de eu sentir a lesão, a fratura óssea do processo transverso. Isso não aconteceu, então é um monitoramento importante de ser feito. Eu falo e comento esses detalhes do meu treino por 2 motivos. Primeiro motivo, como eu já comentei em videoaulas anteriores, a série busca ser o mais informativa possível. A ideia não é fazer um reality show. A ideia é trazer uma série de eu voltar, como eu estou voltando aos treinamentos, e informá-los. Informar a vocês quais são os critérios que eu venho usando. Não são os critérios únicos, mas são os critérios que estão sustentando a minha volta. Obviamente vocês ou você pode sugerir critérios diferentes e optar por critérios diferentes. Mas ao momento que nós informamos e mostramos isso, então por isso a série informativa, também é uma forma de espelhar como você poderia pensar a volta de um cliente seu esteja voltando aos treinamentos após uma lesão similar à minha. Então alguns critérios você pode usar, outros você pode adaptar e outros você pode modificar dentro do seu raciocínio da individualidade biológica aplicada ao seu cliente, histórico de treinamento dele também. Então eu comento isso em função desses 2 critérios. Aqui fiz um trabalho de prancha lateral, também é uma certa solicitação de quadrado lombar, mas aí também discussão com o traumatologista que me trata, a gente pensou quando jogar cargas, procurar jogar cargas isométricas inicialmente e verificar como se encontra essa lesão, como se encontra o nível de dor naquela região. Então eu fiz, vocês podem ver que foram times bem curtos ali, 10, 15 segundos na posição, e já trocava. Senti a tensão isométrica na região, mas não senti nenhuma dor importante. Então pretendo ao longo dos treinamentos futuros ampliar esse tempo de tensão, gradativamente, de uma forma bastante lenta, mas ampliar esse tempo de tensão da prancha lateral. Logo depois fui para a puxada, então eu estou apresentando exatamente nos times de execução que eu fiz. A puxada, normalmente eu executo essa puxada até a altura do queixo. Aqui eu achei interessante nessa volta passar um pouco, já estava me sentindo mais confiante, não tive nenhuma sensação de dor importante na região da lesão. E aí resolvi tracionar um pouco mais abaixo para ter uma tração maior do latíssimo do dorso. Percebam bem que a extensão do cotovelo e a abdução glenomeral entram inclusive em ponto de descanso, como eu fiz nessa última execução. Dou uma pequena pausa no final da fase excêntrica, sempre com a concentração forte prioritariamente sobre o ponto de lesão. Isso até me atrapalhou em alguns momentos de controlar melhor a técnica. Poderia ter feito muito provavelmente com uma técnica um pouquinho melhor, corrigido. É claro que evidentemente com o passar agora dos treinamentos isso tende a melhorar, mas poderia hoje já ter feito talvez aí com uma técnica um pouco melhor se eu estivesse mais concentrado na técnica. Embora eu estivesse concentrado na técnica, o foco era maior no ponto de lesão para perceber se haveria a possibilidade de continuar ou abortar o exercício por um pico de dor na região. Então esse foi um critério principal no treinamento de hoje.
E por último, no trabalho eu apliquei um stiff. Aí vocês podem talvez estarem aí se perguntando ou me questionando, mas João, como tu pode estar aplicando um stiff se o stiff gera uma carga tensional bastante significativa sobre os eretores da coluna, quadrado lombar, ou seja, pontos de ancoragem de músculos, músculos que se ancoram no teu ponto de lesão, L3 e L4 do processo transverso. Até um parênteses aqui. Se você ou alguém que está vendo esse vídeo hoje não acompanhou as videoaulas anteriores e está a par da minha lesão, é interessante que você verifique essas videoaulas anteriores dessa série, principalmente a videoaula 2 e 3, onde eu apresento todos os problemas ortopédicos e traumatológicos da minha coluna vertebral, e a partir disso, muito provavelmente você vai entender melhor esse processo de volta aos treinos. Percebam que no stiff aqui eu estou usando apenas uma barra e essa barra é de 6 kg. Tentei estabilizar um pouco melhor as escápulas no começo do movimento, mas depois ao longo da execução, como o enfoque era maior na região lombar, eu acabei perdendo um pouquinho desse controle. Mas não foi uma coisa muito grave, até porque a quilagem é bastante baixa. Então aqui mais a ideia de colocar tensão leve na região lombar, nos eretores da coluna, no quadrado lombar e perceber qual é a resposta desses grupos musculares e principalmente seus pontos de ancoragem em L3 e L4, pontos de lesão. Então esse foi o stiff, o último exercício que eu utilizei na minha sessão de treinamento de hoje. Bom pessoal, agora aqui eu vou fazer algumas considerações sobre os exercícios que eu apresentei ali anteriormente, das variáveis de treinamento, tá ok? Lembrando sempre que o critério do treinamento, como foi o primeiro treinamento hoje do TRP, espero evoluir, foi bem positivo no meu entendimento, estava bastante preocupado em fazer, mas como eu disse, a gente tem uma certa segurança, estuda, avalia e vai fazendo as coisas progressivamente. Já venho fazendo as caminhadas vêm evoluindo significativamente, conforme as projeções, a sensação de dor na região vai diminuindo, a musculatura também vai fortalecendo, vou tirando aquela cinta lombar, que aquilo é um prejuízo enorme para a musculatura da região. Ajuda a estabilizar, mas é um prejuízo para a musculatura, porque a musculatura que estabiliza ela é subaproveitada e subtreinada nessas condições. Então há um destreinamento mais acelerado. Eu vou comentar isso, dependendo quando esse vídeo for ao ar. Eu já comentei isso em alguma videoaula anterior, eu irei comentar, então depende de quando que esse vídeo vai entrar ao ar. Mas esse treinamento de hoje foi bastante interessante, porque ele me mostrou que é possível evoluir no treinamento. Não sei como é que eu vou ficar de dor muscular tardia amanhã. Há uma possibilidade de um certo grau de dor. Mas em relação ao treinamento de hoje, foram 9 exercícios executados. Então está dentro de um padrão assim de quantidade de exercícios, quantitativo, um padrão quantitativo relativamente adequado. 9 exercícios, nada muito exagerado e nem pouco, então um volume razoável. 2 séries realizadas de cada exercício. Se vocês chegaram a contar ao longo das execuções, foram em torno de 8 a 18 repetições, dependendo dos exercícios. Então eu tinha uma sensação também de início de cansaço, eu parava. Nada exigindo além disso. Um início de cansaço muscular, parava. Lembrando que o enfoque total, era a lesão. Como a lesão ia responder à sensação de dor. Em função dessas 8 a 18 repetições, com a velocidade que eu executei, meu TTM, meu tempo de tensão muscular, ele ficou em torno de 20 a 30 segundos ali nos 9 exercícios. Isso mostra então uma boa abordagem da fonte dos fosfagênios, da fosfocreatina, e uma abordagem a partir dali como preponderância energética da glicose anaeróbica, mas não chegou a ser muito utilizada, não senti queda de pH ou acidose muscular nesse sentido, com exceção do extensor de joelho, como eu comentei. Então um tempo de tensão muscular bom para quem está iniciando, voltando de lesão, recrutamento de unidade motora baixo, porque a quilagem não é muito alta. Então eu vejo assim fisiologicamente o treino como mais interessante. Então 100 repetições máximas, eu não usei repetição máxima, portanto não teve falha concêntrica no treinamento, em nenhum dos exercícios, longe disso, como eu já havia comentado antes. Eu havia comentado também no começo do vídeo que seriam exercícios multiarticulares, nem todos, vocês perceberam que alguns ali foram monoarticulares. Então algumas coisas que eu tinha planejado para a sessão de treinamento, ao longo da sessão de treinamento eu fui alterando alguns detalhes porque eu percebi que poderiam ser alterados. Melhorando então a sessão de treinamento. Tem algo que eu comento muito em sala de aula com os alunos e já comentei no Treino em Foco e reforço agora aqui nesse vídeo. Nós temos um planejamento teórico baseado em preceitos construídos de histórico do treinamento do cliente, ou meu mesmo, que era o caso ali, o treinamento estava planejado,
em cima das minhas percepções, da minha evolução da caminhada, mas quando nós vamos para a prática, ajustes devem ser feitos. Ou seja, um planejamento ele é teórico, mas na hora de aplicá-lo ele tem que ser corrigido para a prática. Na maioria das vezes é. Normalmente pouco corrigido, pouco ajustado, porque se o planejamento foi bem feito, poucos ajustes práticos devem ser feitos, mas dificilmente também um treino concebido teoricamente, ele não terá ajustes no momento prático para serem feitos, porque ali o momento que nós vamos realmente colocar o indivíduo em exercitação e aquilo que foi planejado nem sempre na teoria vai sair exatamente na prática. Então nós precisamos fazer esse ajuste fino do treinamento. Então é isso que eu estou colocando agora, porque esse ajuste fino foi feito no meu treino hoje. Eu tinha um planejamento, a fala inicial do vídeo de hoje, e agora estou fazendo uma fala final e mostrando alguns detalhes que eu alterei do planejamento inicial. Bom, sensação de cansaço moderada a leve, então esse foi o critério e não falha concêntrica. Ordem dos exercícios alternada por segmento ou região corporal, então foi uma ordem de exercício bem tranquila para ir poupando os exercícios, né? Sendo 2 séries, então vocês percebem que o volume não foi alto e a intensidade muito menos. Mas foi um treinamento que eu vejo como interessante porque me mostrou que eu posso agora continuar a partir dessa carga inicial evoluir. Quando eu falo carga, não estou falando só de quilagem, estou falando de ordem dos exercícios aplicada, séries, repetições executadas, intervalos. Os intervalos eram intervalos curtos, intervalos de 30 segundos a 1 minuto e meio, variava por aí, dependia muito do exercício. Mas como a quilagem era baixa, as séries não eram repetições máximas, em curto período de tempo já estava recuperado para executar novamente. Focado na lesão e não prioritariamente na técnica. Esse foi um ponto importante do treino de hoje, que nós sabemos que nós temos que ter um enfoque muito grande na técnica de execução. Não foi o meu critério hoje, porque tem um critério que eu julgo mais importante, que é o critério da lesão. Então esse é um ponto importante a gente discutir, né? Quando o indivíduo está em condições normais, o enfoque deve ser na técnica, obviamente. Mas quando o indivíduo, nosso cliente, se apresenta como eu, voltando a um treinamento onde tem uma lesão ainda em recuperação, já bem recuperada, mas não totalmente recuperada, nós podemos e devemos mudar os critérios, né? Que nós usamos em indivíduos em condições normais, já que eu, no treino de hoje, não estava em condições normais assim, de treinamento e estava voltando essa lesão. Então são pontos que eu vou sempre frisando e reforçando nessa série voltando aos treinamentos. E hoje eu encerro então essa série apresentando meu primeiro treino de TRP para vocês, lembrando sempre que a série busca ser o mais informativa possível e a gente usou a ideia da minha lesão e a minha volta de lesão para trazer essas informações em pauta aqui no Treino em Foco, tá ok? Então muito obrigado pela paciência, por ter assistido esse vídeo até agora, espero que ele realmente tenha sido informativo para você que está assistindo o vídeo até agora. Gostou do vídeo, a gente pede para o pessoal sempre compartilhar o vídeo, ajudar nós a disseminarmos o conhecimento. Curtir o vídeo sempre ajuda também a ter uma repercussão maior nas mídias sociais, ter uma proliferação maior e uma disseminação dessa informação maior para todos que nos assistem. Por hoje é isso, então pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.